Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Apocalipse 17, versículo 1. Está aí em algum lugar, depois ela aparece. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 6. Pegue sua Bíblia aí, junto com papel, caneta, você quer anotando. Se não tiver, acompanha comigo aqui, em nome de Jesus. Ok? Apocalipse capítulo 17, nós vamos passar aqui pelo capítulo 1 e vamos seguir. Por que é importante estudar o livro de Apocalipse, gente? Porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né? E nesse período que nós ficamos afastados, longe um do outro, período de quarentena, as pessoas perguntavam muito sobre os últimos tempos, sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Cristo. Enfim, eu disse, bom, então nós vamos aproveitar e vamos rever. A gente já fez isso no passado, então nós vamos, hoje, estamos retornando aqui, passando pelo livro de Apocalipse, porque ele nos ensina sobre o fim. A gente vive muitas vezes achando, na nossa correria do dia a dia, a gente pensa às vezes que a vida não vai ter um fim, mas vai. Ninguém aqui vai ficar para sempre. Olha, eu garanto a você, se Jesus não voltar, daqui a 200 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Pode ter certeza. Os nossos tataranetos vão estar contando as histórias. E interessante dessa geração agora é que os nossos bisnetos vão achar a gente no Facebook, no YouTube, né? Vão dizer, olha como era meu bisavô. Imagina os tataranetos da irmã Cida, vão encontrar ela lá no YouTube, vão dizer assim, ela cantava na igreja, essa aqui, minha bisavó, né? A minha bisavó, para achar uma foto dela, é uma luta, só tem uma lá na casa da minha avó. Mas a nossa geração agora não, né? Eles vão nos encontrar pelas redes sociais, pelos arquivos que vão ficar por aqui, porque a gente vive deixando rastros. Por onde nós passamos, nós deixamos rastros. Hoje, no Minuto com Deus, eu falei que viver é como você desenhar de caneta. Não tem como você apagar. O máximo que você pode fazer é igual na escola, né? A gente tenta passar por cima. Fica um negócio meio assim complicado, mas não dá mais para apagar. Assim é a vida. E cada dia que nós temos, cada manhã que nós temos, Deus nos dá uma oportunidade de viver um pouco mais. É uma experiência, é um milagre. Toda manhã é um milagre. Quando você acordar, diga assim, Senhor, muito obrigado. Porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Toda manhã, Deus nos dá uma nova chance. É um novo dia. Hoje, Ele deu a chance a mim e a você de ser melhor do que a gente foi ontem. Amanhã nós teremos a chance de fazer melhor, de ser melhor, de fazer diferente, de ser um melhor filho, melhor marido, melhor esposa, melhor funcionário. Deus sempre nos dá a oportunidade de ser melhor do que antes. Amém, gente? Então assim, é crescendo e evoluindo para a glória de Deus. Vamos lá, acompanha comigo aqui. Eu vou usar esse texto de cá, essa versão aqui. É mais prático. Coloca na NVI, Mateus, senão eu vou me atrapalhar aqui. Deixa eu só mudar a versão aqui, para a gente poder estudar. Você em casa, pega a sua Bíblia, Apocalipse 17. Nós passamos já aqui sobre o anticristo, nós falamos aqui sobre a famosa marca da besta. No último estudo nós vimos, tem não? Então vai nessa mesmo. Nós vimos a respeito dessas marcas. Lá no YouTube está lá, a gente tirou da página da igreja, colocou lá, e aí você que está em casa pode conferir depois, tá bom? Mas vamos comigo, Apocalipse 17, versículo 1 em diante, diz assim: Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse, venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Volta para vamos logo vendo aqui passo a passo. Esse capítulo 17 nos ensina sobre sobre 3 figuras muito renomadas. 2 deles nós já vimos nos capítulos anteriores. É o anticristo, que é chamado também de a besta, né? E também o falso profeta. Nós vimos sobre ele nos capítulos anteriores. Eles aparecem de novo no capítulo 17. Só que agora, daqui para frente, eles terão um destino traçado. E aqui aparece essa chamada prostituta. Quem lembra, quando eu falei aqui em profecias bíblicas, quando você ouve falar sobre águas representam o quê? Alguém lembra? Alguém dos que estava? Águas? Povos, gente.
Então, toda vez que Apocalipse, ou quase toda vez que Apocalipse aparece alguma referência com águas, ela está falando de quê? De povos, de gente. Então vamos lá, essa chamada prostituta, ela governa sobre muitas águas, sobre muitos povos, certo? Agora vamos lá, por que esse capítulo 17 mostra uma mulher, uma figura de uma prostituta que governa? Como é que pode isso? Aqui está se falando, gente, de uma cidade, ou de uma igreja, ou de uma religião. Por quê? A igreja de Jesus, a Bíblia chama de quê? De a noiva, não é? A noiva, mulher, a noiva de Jesus. E essa aqui é uma mulher diferente. Ela não é uma mulher normal, ela não é uma mulher pura. Aqui a Bíblia chama de prostituta. Então, aqui está falando de, e você vai entender isso direitinho lá na frente, de uma mulher, ou não é uma figura, uma mulher em si, mas uma cidade, aqui trata-se de uma cidade, né? Um poder que há numa cidade, uma falsa religião, um falso ensino, e que governa sobre muitas pessoas, muitas águas, muitas pessoas. Olha o versículo 2 agora. 2. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Aqui está dizendo o seguinte, que os governos da terra se curvaram diante dela, ou seja, passaram a ensinar o que ela ensinava e se contaminaram com os ensinos dessa mulher, dessa chamada prostituta. E isso está muito, muito claro aqui. Versículo 3, olha o que vem pela frente agora. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada em uma besta vermelha, coberta de blasfêmias, 7 chifres de cabeça estavam sobre elas. Está complicado, não é? Mas vamos facilitar agora. Mateus, vamos explicar isso aqui logo para eu poder seguir, para você entender. Vai comigo lá para o versículo 15. Vamos lá, versículo 15. Vai explicar tudo para a gente agora. Vejam só. Essas figuras do capítulo 17. Em seguida o anjo disse: as águas que você viu, aonde a prostituta governa, representam muitas multidões de todas as nações e línguas. Veja que aqui está falando de uma pessoa, ou de um segmento, aonde muitas pessoas, multidões, o seguem. Gente, de todos os estudiosos do livro de Apocalipse, a cada 10, 9 deles estão certos de que essa mulher do capítulo 17 está se referindo ao Império Romano, ou ao governo central de Roma, que dominou durante muitos séculos o mundo inteiro, né? Ou melhor, uma grande parte do mundo, até ela conseguir controlar a igreja. Quem estava aqui desde o começo sabe que Jesus fundou o cristianismo, né? Os discípulos, os apóstolos espalharam o cristianismo. E o principal inimigo do cristianismo lá no seu início era o Império Romano. E eles lutaram constantemente contra a igreja, mas não conseguiram barrar os cristãos. Você lê o livro de Atos, é emocionante, porque quanto mais perseguem os cristãos, mais eles conseguem avançar e crescer. Então o Império Romano matava um aqui, com o testemunho daquele que eles conseguiam matar, convertia outras centenas de pessoas depois. Então vejam só, ninguém que está fazendo mal a um cristão, a mim, a você, está simplesmente fazendo mal e vai ficar de graça. Aquilo que você passa muitas vezes serve de testemunho para abençoar outras pessoas. Amém, gente? Então tudo que nós passamos, ela tem um propósito, há um propósito em todas as coisas. Então vejam só, essa mulher aqui, ela representa, eu vou nessa linha, eu creio que representa justamente o poder romano. Vamos lá, o Império Romano lutou com muitas forças contra o cristianismo, matou milhares e milhares de pessoas por 100, 200 e quase 300 anos. Quando eles viram que não conseguiam vencer a igreja, e sabe por que não venciam a igreja? E até hoje ninguém venceu? Porque existe uma promessa sobre a igreja. Jesus falou, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, ninguém vai destruir a minha igreja. Ninguém destrói a igreja de Jesus. E quem é a igreja de Jesus? São todos os cristãos do mundo.
de todas as denominações que de fato são cristãos de verdade e sinceros, esses formam a igreja. E essa igreja de Jesus ninguém destrói. Não há ninguém. A China hoje está perseguindo com muita violência os cristãos. Mas faz séculos que a China persegue cristãos. Nunca destruirá a igreja, ela continua de pé. O país mais fechado do mundo para o evangelho é a Coreia do Norte. Lá é proibido ser cristão. Mas tem milhares de cristãos dentro da Coreia do Norte. Porque ninguém consegue frear a igreja de Jesus. Lá em Moçambique mesmo está tendo uma grande perseguição aos cristãos em uma parte do país. Perseguição de morte mesmo, de morte violenta. Vocês viram? Estão lembrados do vídeo? É violento aquilo ali ou não é? Perigoso, terrível. Mas o que aconteceu? Conseguiram parar a igreja por causa disso? Não. Agora que tem crente. Hoje eu falei com o pastor Samuel, ele falou assim: estamos cada vez mais fortes. Estamos mais fortes. O governo disse que não pode cultuar na igreja ainda não. A gente reúne dentro do mato aqui e faz o nosso culto a Deus, não tem problema. Mas a gente não para, gente. Ninguém, nenhum governo conseguiu parar, frear a igreja. Agora veja que interessante. O diabo, e essa é uma estratégia de sempre, ele sempre usou isso. Ele pode até bater de frente com você. O primeiro passo é ele tentar enfrentar você. Quando você não resiste, aí ele usa a segunda estratégia, que essa é mais perigosa, embora menos violenta. É a conquista. Ele vai tentar conquistar você. Veja, durante muitos anos ele tentou frear a igreja, não conseguiu. Olha, vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos lá. Quando Jesus nasceu, qual foi a primeira atitude do diabo? Tentou acabar com ele à força, não foi? Através de Herodes, mandou matar todas as crianças. Milhares de criancinhas morreram, mas não conseguiu matar Jesus. Ele não conseguiu acabar com ele na espada. Qual foi a segunda estratégia dele? Lá no deserto, ele vai lá sem espada, sem arma nenhuma, só com argumento, e tenta conquistá-lo. Se tu és o Filho de Deus, se prostra aqui, me adora. Vocês estão entendendo o negócio? Na nossa vida sempre é assim. Muitas vezes você recebe assim uma oposição muito violenta do inimigo e você resiste. Se prepare, o segundo passo vai vir tranquilidade. Ele vai tentar conquistar você. Como foi que o inimigo tentou barrar a igreja? Primeiro ele tentou bater de frente, matou muitos cristãos, mas eles não desistiram. Então ele fez o pior, ele se aliou à igreja. O Império Romano, vendo que não podia vencer a igreja, então tornou o cristianismo a religião oficial do império. E agora todo mundo foi obrigado a ser cristão. Veja que negócio. Alguém pode pensar: nossa, que legal, que maravilha, todo mundo se converteu. Não. Todo mundo passou a ser cristão, mas convertido não. Gente, tem uma grande diferença entre cristão e uma pessoa convertida. Nem todo cristão, aliás, todo cristão é convertido, sabia? Mas nem todo aquele que no caso do Império Romano, eles aderiram nominalmente à igreja, mas não mudaram os seus princípios. E foi aí que começou a introduzir dentro da igreja de Jesus ensinos errados por muitos e muitos séculos. Por exemplo, um dos primeiros ensinos que o Império Romano começou a introduzir na igreja. Como assim o Império Romano? Porque veja só, quando o Império dominou, aderiu à igreja, quem era o maior dentro do Império? O imperador, certo? Então ele passou o quê? A chefiar também a igreja. Então o que o imperador falava tornava-se lei. E uma das coisas que começou a contaminar a igreja foi uma coisa bem simples. Por exemplo, oração pelos mortos. A Bíblia é muito clara. Não se pode orar por quem morreu, porque quem morreu não escuta quem está aqui. Mas isso foi ensinos que foram introduzidos na igreja. E aí, gente, quando chega 1500, ano da reforma, a igreja estava totalmente desviada, longe da Bíblia Sagrada. Vocês entenderam um pouco desse princípio? Essa mulher aqui, ela é uma figura clara desse império
que dominou, mas que hoje continua dominando. Por quê? Onde é que está esse Império Romano hoje? Nós sabemos, é só você, os livros de histórias contam isso muito claramente. Todo o Império Romano que dominava parte do mundo se resume hoje a uma praça chamada Vaticano. É um poder enorme que há ali. Não é incrível que uma decisão de lá afeta Surubim aqui? Muita coisa já mudou, mas há países ainda que são dominados por leis que vêm de lá, por ordens que vêm de lá. Então, olha o que vai acontecer com esse pessoal. Versículo 15 diz que o anjo disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações, povos e línguas. Olha o 16. A besta e os 10 chifres que vocês viram odiarão a prostituta, eles a deixarão nua, comerão suas carnes e destruirão o restante com fogo. Opa, aqui há uma rebelião. Em profecias bíblicas, chifres quer dizer poder, né? Vocês lembram? Poder. Aqui no Nordeste é outra coisa, mas aqui na Bíblia é poder, quer dizer poder. Então, aqui representa que havia poderes, governos, autoridades que eram aliados a ela. Só que aconteceu, agora houve uma revolta. Esses próprios aliados vão se levantar contra ela. E olha o que vai acontecer. Por que eles vão se levantar contra ela? Por causa do versículo 17. Vamos lá, olha o 17 como é que diz, ó. Porque Deus colocou no coração deles um plano para executar a sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim a palavra de Deus. Olha que interessante. A Bíblia fala que Deus comanda todos os governos da terra. Toda autoridade da terra é controlada por Deus. Essas autoridades aqui se curvaram a esta mulher que governava as nações. Mas agora, Deus mesmo se encarrega de colocar no coração dessas autoridades que se levantem contra ela e a destruam. Olha que interessante. Gente, todo governante, a Bíblia fala que todo poder emana de Deus. Aliás, toda autoridade emana de Deus. Olha, queira você ou não, goste você ou não, você que está em casa aí no Facebook, sabe que tem muita briga no Facebook por causa disso. Mas todo mundo que exerce o governo está lá por permissão de Deus, seja boa, seja ruim. Se é ruim, Deus usa governantes ruins para corrigir uma nação, uma cidade, um estado. Já aconteceu muito isso na Bíblia. Por isso que não é legal a gente ficar gritando: fora fulano, fora não sei quem, fora não sei quem. Porque peraí, você está pedindo para expulsar quem Deus colocou, ou permitiu que estivesse ali. Então deixa sair no tempo certo que tem que sair. Então, gente, todo governante está ali por permissão de Deus, goste você ou não. Por isso que cabe a gente, como cristãos, orar por essas criaturas. Nossa missão é orar e interceder por elas. Quer ela seja da cor que você agrade ou não, mas interceder pelas autoridades, orar por elas, porque uma decisão errada delas prejudica todo mundo, é ou não é? Vocês estão vendo como é que está? Comércio, o trabalho, a loucura que está no mundo. E isso depende de quê? Passa pela caneta de alguns governantes. Oremos sempre por eles. Aqui diz que essas autoridades Deus colocou no coração delas de se levantar para destruir a própria meretriz que afrontava o mundo. 18. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Olha como está claro isso aqui. Isso é raro na Bíblia, né? A própria Bíblia explicar ela mesma. Mas qual era a cidade que governava os reis da terra nos tempos de João? Roma. E essa figura é usada para dizer o seguinte: olha aqui, ó, essa mulher é a cidade, é o governo que ela representa, e ela governa sobre os reis da terra. Nós sabemos que nos tempos bíblicos, principalmente, era muito comum as cidades terem reis. Você lembra que havia o rei Herodes? Ele governava a região da Judéia. Quando Herodes o Grande morreu, ou estava perto de morrer, ele percebeu que se ele morresse, o reino dele ia zerar. Então ele pegou o reino dele, dividiu em 3 partes e deixou para cada um dos filhos. E eles ficaram 3 reis governando. Nos tempos antigos, Jericó, por exemplo, havia um rei em Jericó, havia um rei na cidade de Ai. Então nos tempos bíblicos era muito comum ter reis sobre cidades.
Nossa visão assim é de um rei que governa um país inteiro. Mas nos tempos bíblicos tinha reis que governavam cidades. E essa cidade aqui governava sobre muitos desses reis. 19, perdão. Vai lá. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Segue. Já foi para o capítulo 18 já, não foi? Perdão, foi eu que falhei aqui agora. Eu que passei a referência errada. No capítulo 18, você vai ver agora a comemoração da queda dessa mulher, chamada de Grande Babilônia. E ele deu um forte grito, aqui é o anjo, ele dá um forte grito, caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura. Ou seja, há uma festa no céu para celebrar que a grande Babilônia caiu. E por que ela caiu, gente? E por que essa festa é tão grande? Porque essa Babilônia, ela foi quem contaminou a igreja de Jesus e trouxe muitos e muitos transtornos para os habitantes da terra. Passa por 3 aí, Mateus. Vai até o 4. 3. Volta por 3, que é reparar no 4. Isso. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria da sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. 4. Então ouvi a voz dos céus que disse: saiam dela, povo meu, não participem dos seus pecados, ou serão castigados com ela. Gente, olha como está claro isso aqui. Vocês lembram? A igreja de Atos era uma igreja pura, uma igreja séria. Foi Cristo, os apóstolos que fundou. Ela foi. Daqui a pouco o Império Romano vai e domina a igreja. Aí a ordem aqui é: sai dela. Sai daí. Deus ordena ao povo dele o quê? Sai dela, povo meu. Não participe dos pecados dela. Por quê? Porque começou a ter um monte de ensino errado dentro da igreja, vindo da cúpula romana. E isso foi trazendo muitos transtornos e foi contaminando a fé das pessoas. E Deus ordena: saiam daí, saiam daí. Vocês entenderam até aí, gente? Então, eu sei que isso às vezes algum colega nosso pode ficar chateado. Mas está tão claro isso aqui. Como diria minha avó, está mais claro do que o sol do meu dia. Não é? Está simples. Você que está em casa aí, está compreendendo? Está simples isso aqui, né? E agora, acontecem uns fatos aqui interessantes. No capítulo 18 há essa festa, essa comemoração. Mas no capítulo 19, e eu quero avançar para o 19 agora, porque esse 18 aqui é só a festa, a comemoração, a alegria, caiu a grande Babilônia. Mas no 19 nós vemos algumas cenas assim que nós temos muito a aprender. Eu quero compartilhar com vocês. Apocalipse 19, versículo 1 diz assim: depois disso de quê? Depois da queda da Babilônia, certo? Ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos serão verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade e vingou o assassinato dos seus servos. Opa, quer dizer então que essa mulher assassinava os cristãos. Entenderam? De que ele está falando? Sim, daqueles que... Já ouviram falar na Santa Inquisição? Pesquise lá no Google lá, Santa Inquisição. Gente, milhares de cristãos foram mortos. Até hoje tem um museu lá na Europa. Nesse museu tem, não é armas, mas elementos, né, que eles usavam para torturar os cristãos. Pessoas que eram esquartejadas, serradas ao meio. Eram torturas terríveis. Por quê? Por negarem, segundo eles, negarem a fé, por não aceitarem as imposições que vinham de Roma. E aqui Deus fala o seguinte: a alegria no céu é o seguinte: Deus vingou o assassinato dos seus servos. A gente conhece o Lutero, né? O famoso Lutero. Mas antes de Lutero veio um monte de gente que tentou reformar a igreja e não conseguiu. Um deles chamava-se João Hus. João Hus foi um homem tão espetacular quanto Lutero. Só que ele veio de fora, ele não era de dentro como Lutero.
Ele era um de fora que lutava para ajustar o que estava dentro da igreja. E ele tentou muito, de todas as formas não conseguiu. Sabe qual foi o fim de João Rus? Prenderam ele, armaram uma fogueira em praça pública. O tribunal da Inquisição o condenou como herege. Como pode você estar ensinando contra nossos princípios, nossa tradição? E João Rus foi amarrado, colocado em cima daquela lenha. Só que isso era feito publicamente para todos verem. Tá vendo? Isso aqui acontece com quem não cumprir a orientação de Roma, ou para quem sair da chamada Santa Igreja e por aí vai. E o que acontece? Para o azar deles, era comum, havia uma multidão ali. E é muito comum nessas execuções, a pessoa tem direito a últimas palavras. Diga aí suas últimas palavras, João. E pedir a João Rus, qual as suas últimas palavras? Fale, antes de atearem fogo naquela fogueira e triturarem o João. E ele fala o seguinte, eu não recordo bem exatamente a frase com que ele disse. Me perdoe porque isso veio agora, eu não me recordo bem exatamente a frase. Mas ele falou o seguinte, mais ou menos o seguinte: hoje, vocês estão acabando comigo. Vamos matar hoje aqui. Mas virá outro, dentro de um tempo, e não vai demorar muito, que vocês não vão conseguir detê-lo. Tempos depois aparece Lutero, não de fora, mas de dentro, criando uma revolução de dentro para fora e transformando, trazendo a igreja de volta para a Bíblia Sagrada. Ninguém consegue parar a igreja de Jesus. Assim como João, a fogueira queimou João, queimou muitos e muitos cristãos, mas ninguém parou a obra de Deus. Versículo 3. A multidão, 3. A multidão disse outra vez, aleluia, a fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todos sempre. Então os 24 líderes e os 4 seres viventes caíram de joelhos e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram, amém e amém. Alguém me perguntou uma vez, espera aí, mas essa chamada aqui grande prostituta, ela não pode ser o islamismo, por exemplo? Porque o Islã domina uma grande parte do mundo hoje. E eles são muito violentos. Certo, mas o Islã é uma coisa à parte. O Islã não tem nada a ver com o cristianismo. Diretamente com o cristianismo. Por quê? São ensinamentos totalmente diferentes. Não, aqui está falando de uma pessoa que era pura e se contaminou. Vocês compreendem por que Jesus está falando muito claramente aqui do Império Romano e de sua linhagem romana? Aqui em Surubim tem um amigo meu, um colega de longas datas, que ele está se aprofundando no islamismo. E conversando comigo, ele falou, olha, eu estou lendo aqui o Alcorão e eu estou achando muito legal. O Islã é a lei do amor. É muito amor. E aí eu mandei para ele aquele vídeo lá em Moçambique. Olha aí o que é que o amor está fazendo lá em Moçambique com os nossos irmãos. Ele, não, mas isso aí são extremistas. Aí eu enviei para ele a lista dos 30 países. Na missão Portas Abertas trabalha com igreja perseguida. E lá tem um ranking dos 30 países que mais perseguem e matam cristãos. Dos 30, pelo menos 27 deles são islâmicos. Tudo país islâmico. É tudo bonzinho. 2 são hindus e 1 é a Coreia do Norte, que é o próprio governante lá, que é o Deus, que é adorado lá. Mas observem, não, o islamismo eles são bonzinhos até chegar ao poder. Ao chegar no poder, a coisa muda. E muitos experimentaram isso e estão sofrendo até hoje. Então aqui está falando de alguém que se contaminou depois. E por isso que tem essa festa tão grande nos céus. Por quê? Porque houve uma derrota, o diabo foi derrotado, o inimigo foi derrotado. Versículo 8, Mateus. Versículo 8 acontece algo assim incrível, olha. Ela recebeu um vestido de linho fino. Acho que é o 7, volta para o 7, para você poder entender o 8. Alegremos-nos, exultemos-nos e ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva se apresentou. Vê, a Bíblia usa a figura de uma noiva e de um noivo, mas ele está falando de quem? Da igreja.
Depois que a Babilônia cai, depois que a prostituta é derrotada, agora é a hora do casamento, o encontro do noivo com a noiva. E está falando de que isso aqui, gente? Da volta de Cristo. O noivo vem buscar a sua noiva. Ele está chegando. E olha aqui a aproximação aqui, ó. Porque está chegando o fim. O noivo virá buscar a noiva. E fala aqui: se alegrem, exaltem, deem glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se preparou. 8. Vamos lá. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. 10. E o anjo disse: 10. É isso mesmo? Então caí aos pés do anjo para adorá-lo. Vê só para você explicar. Eu fui para o 10 aqui para você entender o seguinte. Quem deu essa orientação para João, que está escrevendo isso aqui, foi... Que interessante. João disse que caiu aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, eu sou um servo, como você e seus irmãos, que dão testemunho da fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Irmãos, escutem bem aqui, queridos. Você que está em casa aí, preste bem atenção. Só quem pode ser adorado é Deus. Não se adora anjos. Tem até gente que faz a oração para o anjo, né? Vamos orar aqui ao anjo. Não se ora para o anjo, nem se adora o anjo. E pior, nem troca de anjo. Eu ouvi falar uma vez, mandaram para mim, é uma igreja que está fazendo uma sessão da troca de anjo. Se você não tem um anjo, né, que guarda, chamado anjo da guarda, mas a Bíblia fala que não tem um anjo da guarda. Fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aí tem a sessão da troca de anjo. Você está insatisfeito com o seu anjo? Venha que a gente troca o anjo. Não sei como é que eles fazem para trocar o anjo, mas tem essa loucura por aí. Mas olha que interessante. Esse anjo aqui, ele passa uma instrução para João, e João cai de joelhos e vai adorar o anjo. E o anjo fala: não, levanta, não faça isso. Eu sou o teu servo, eu sou igual a você, servo de Deus, adore somente a Deus. Meus irmãos, pelo amor de Deus, não adore anjos. Se você tem na sua casa aquelas imagens, aqueles anjinhos ali, isso não serve para você. Anjo não pode ser adorado. Amém, gente? Quando era pequenininho, a sua mãe lhe ensinou a oração do anjo. Ore para o seu anjo. Mas esquece isso. A gente deve orar só a Deus e falar só com Deus. A Bíblia condena esse tipo de atitude. Sabe o que mais que eu aprendo aqui nesse capítulo 19? Versículo 11. Vai começar a batalha. E viu o céu aberto, e surgiram um cavalo branco. Seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com a justiça. Essa volta de Jesus aqui é a chamada volta onde todo olho verá e toda língua reconhecerá que Ele é o Senhor. Olha lá, a chamada volta triunfal de Cristo. E viu o céu aberto, e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. 12. Seus olhos eram como chamas de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. 13. Vestia um manto encharcado de sangue, e o seu nome era a palavra de Deus, o verbo, né? Os exércitos dos céus, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam em cavalos brancos. Olha que cena fantástica. Da sua boca saiu uma espada afiada que feria as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. 16. Em seu manto, na altura da sua coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha lá, que imagem fantástica. 17. Então vi um anjo em pé no sol, gritava para as aves que voavam ao ponto mais alto dos céus: venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais, das fontes, dos guerreiros, dos cavalos, dos seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército.
Mas, olha lá, essa besta aqui que a gente viu na lição passada, está falando de quem? Do anticristo, certo? Foi presa, e com ela o falso profeta, que fazia sinais no seu nome, que haviam recebido a marca da besta e adoravam a sua estátua. Tanto a besta como o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E o 21, para encerrar: todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava o cavalo branco, e todas as aves se fartaram com as carnes dos cadáveres. É esquisito isso aqui, mas vê só. Vamos usar a linguagem aqui, a revelação profética. Quando fala aqui de espada que sai da boca, não é que saiu uma espada da boca de Jesus que estava no cavalo, não. Aqui é a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus, ela não é... Paulo usa essa figura, né? Uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ok. E essas aves aqui é uma figura para demônios. Os demônios. Aqui é o seguinte: Jesus volta. Ele vem em sua chamada volta triunfal. O anticristo, que está governando o mundo naquela ocasião, junto com o falso profeta, são lançados no lago de fogo, ainda vivos. A expressão é clara aqui, né? Ainda vivos, eles não vão morrer agora, estão lá vivos. E o seu exército, aqueles que o seguiram, combatem contra o exército, o chamado exército de Deus, e eles são destruídos e são atacados por essas aves que são, a gente entende como demônios. Aqui fecha uma fase muito interessante, porque aqui Cristo, ele volta à terra e vai começar no capítulo 20, e eu vou terminar de hoje a 8, 20, 21, 22, porque é bem prático isso aqui, é só notícia boa. Até aqui foi só notícia ruim, daqui para frente tem umas notícias boas que a gente vai acompanhar. Agora começa uma virada sobrenatural, porque até aqui você viu o anticristo reinando, você viu essa mulher dominando as nações, você viu o falso profeta ensinando coisas erradas às pessoas, enganando a população. Mas do capítulo 20 em diante, nesse finalzinho do capítulo 19, Cristo volta aqui à terra, ele assume o controle e começa a governar. Capítulo 20 diz que ele governará por 1000 anos. E como será esse governo de Cristo? E como será essa mudança de atitude? E como será a batalha final e o capítulo 22 de Apocalipse, que é aquilo onde nós queremos chegar? O fim de todas as coisas e o começo de uma nova história. Eu quero terminar isso aqui semana que vem. Observe, quero concluir aqui aplicando para a gente a seguinte lição. Tudo passa, gente. Foram 19 capítulos de sofrimento. Capítulo 1, quem estava lá no comecinho, a carta às igrejas, o sofrimento das igrejas, os mártires, e chegamos no capítulo 19, com tanta perseguição, morte, destruição, as taças, as trombetas, o sofrimento aqui na terra, mas chega o fim de todas as coisas. O que é que eu aprendo com isso aqui? Tudo na vida passa, Gabriel. Não há sofrimento que não tenha fim. Tudo passa. Por mais que demore, mas vai chegar o fim. Interessante que se repete muito em Apocalipse aquela expressão que diz o seguinte: e aos fiéis, e aos que se permaneceram fiéis, e aqueles que se mantiveram firmes, aqueles que mantiveram suas vestes limpas. A gente leu muito isso ao longo dessas semanas, porque Deus tem um prazer naqueles que perseveram, naqueles que não desistem, naqueles que claramente estão ao lado dele, que tem posição. Pergunta para a gente poder concluir aqui. Você que está em casa, você que está aqui, de que lado você está? De que exército você vai lutar nesse grande dia? Na batalha final. Semana que vem eu quero falar para vocês aqui. Depois Cristo vai governar durante 1000 anos aqui na terra, e haverá a última batalha, chamada batalha final. Quando é que isso vai acontecer? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: vai acontecer. Os sinais, todos os sinais que Jesus falou estão se cumprindo. Ele não disse a data que ele viria, mas ele disse sinais. E esses sinais iriam se cumprir.
Vocês estão sabendo, né, que teve um terremoto, aliás, um ciclone, né, no Brasil ontem. Matou um bocado de gente, várias pessoas. Olha, toda semana é uma novidade. Uma semana é nuvem de gafanhoto, é nuvem de areia, é ciclone essa semana. O mundo está em pânico, sabe? As coisas estão agitadas. Há uma agitação muito grande. Mas saibam de uma coisa: Jesus falou que assim seria nos últimos tempos. A gente não pode ficar surpreso com essas coisas. Jesus falou que quando tudo isso estiver acontecendo, será só o princípio das dores. Ainda vem muita coisa pela frente. Mas eu creio no seguinte: toda vez que houve tragédias aqui na Bíblia, e muitas aflições sobre a terra, toda vez que Deus executou justiça sobre a terra, Deus sempre guardou aqueles que eram seus. Deus falou assim: vou destruir Sodoma e Gomorra, 2 cidades enormes. Mas antes de destruir, Deus tirou de lá Ló e a sua família. Deus disse assim: eu vou formatar a terra, vou zerar a terra e começar de novo. Mas havia um justo na terra, o nome dele era Noé. E por amor a Noé, Deus não destruiu toda a terra. Deus salvou Noé e a família dele, e alguns animais, para recomeçar de novo. Porque Deus honra aqueles que honram o nome dele. Você consegue compreender isso? Deus destruiu uma cidade inteira enorme chamada Jericó. Mas naquela cidade tinha uma mulher que o coração pertencia a ele. O nome dela era Raabe. Deus destruiu toda a muralha, destruiu toda a cidade, mas deixou um pedacinho da muralha de pé. Era justamente a casa de Raabe. E salvou Raabe e a sua família. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Hoje, carinhosamente, eu recebi uma mensagem de uma senhora bem distante daqui, e dizia o seguinte, falou assim: olha, eu tenho uma pessoa que é parente minha, que mora em Surubim, e eu queria muito que essa pessoa fosse para a sua igreja aí. A gente acompanha pela internet e tal, é uma bênção, amém, amém, glória, que bom. Eu disse: que legal. Eu disse: olha, pede para ela ir hoje à noite para a igreja então, a gente lá recebe e tal, vai ser uma bênção. Ela falou o seguinte: não, eu não posso pedir para ela ir não. Mas por que não? Porque ela não vai não. Eu não estou entendendo. Ela fez assim, olha o plano dela, bem intencionado, mas a intenção era boa. Mas ela falou o seguinte: faça o seguinte, pastor, passe na rua que essa pessoa mora, finja que está evangelizando, aí você chama na casa dessa pessoa e diz assim: olha, vamos para a igreja, né? Porque ela não quer ouvir ninguém, né? A situação está muito complicada, tal. Eu fico pensando o seguinte: eu disse: olha, mas se a pessoa não quiser, eu vou fazer. Não vai funcionar isso. Por quê, irmãos? Olha, sinceramente, a Bíblia me ensina muito isso. Quando uma pessoa quer, Deus destrói uma cidade e deixa uma única casa em pé, porque a pessoa queria ele. Mas quando a pessoa não quer, nem Deus ajuda quem não quer. Quantas pessoas são necessitadas e são sinceras diante de Deus, e Deus as abençoa. Mas quando a pessoa não quer, não adianta. Ela sempre vai ter uma desculpa, vai ter não dá, hoje está muito frio, então hoje está muito quente, vai chover amanhã, né? Não vai dar certo. Mas quando a pessoa quer, é tão bacana, não é não? A pessoa vai lá, serve a Deus com alegria, busca o Senhor. Os irmãos lá de Moçambique nos ensinaram muito a respeito disso. Perseverança, alegria, sabe, a alegria de dizer assim: eu estou servindo ao Senhor, eu não vou deixar Jesus, eu não vou abandonar o Senhor, não vou abandonar a fé em Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Eu ouvi hoje, eu perguntei ao pastor Samuel: pastor, como é que está o pastor que perdeu o filho há 2 semanas? O filho dele foi atacado por um crocodilo, o crocodilo levou o corpo dele, e até hoje não acharam o corpo, provavelmente não vão achar mais. É muito comum ataque de crocodilo lá. E ele falou assim: ele está tranquilo, porque foi Deus que deu o filho a ele. E ele entende que se ele perdeu o filho, foi porque Deus permitiu. Estou usando aqui a palavra assim no português, assim, mas ele fala com muita dificuldade. Ele entende que se Deus permitiu isso, é porque Deus é soberano. A fé dele continua firme, ele continua confiando em Deus. Que a nossa fé seja tão firme quanto. Léo, vamos terminar com o hino aqui, querido. Tem aqui 5 minutinhos ainda. Vamos concluir louvando a Deus. Só resta adorar o nosso Deus.
Você que está em casa, eu não sei como que você está. Se você está aflito, se você está enfermo, se você talvez esteja até chorando agora. Eu convido você a louvar o Senhor conosco nessa noite. O louvor liberta, o louvor abre portas, o louvor faz milagres. Olha, Jesus nunca prometeu assim: me sigam que vocês vão ter uma vida sossegada. Ele nunca prometeu isso. Mas Ele prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim. Eu estarei com vocês. Jesus estando conosco faz toda a diferença. Vamos ficar em pé.